Vamos fazer uma oração, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos agracie, que o Espírito Santo de Deus seja servido em nos abençoar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos em nome do Senhor Jesus, pedindo que nesta noite, nesta hora, o Senhor seja servido em nos abençoar, nos dando espírito de sabedoria, espírito de revelação, Senhor, e colocando a tua paz, a tua graça, a tua presença sobrenatural nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias. Que, meu Pai, o teu Espírito Santo possa usar agora a minha voz, e onde quer que ela seja ouvida, meu Pai, que haja unção, que haja manifestação da sua glória, que o Senhor possa, meu Deus, estender as tuas mãos para abençoar, para renovar, para fortalecer, para curar, para libertar, para visitar de maneira sobrenatural o teu povo, os teus filhos, os teus servos, a tua igreja. Pai, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, para seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Amém, irmãos? Graças a Deus, que assim seja, não é? Que Deus nos abençoe nessa noite, que nós queremos comentar aqui com os irmãos um assunto assim bastante delicado, um assunto sensível, que nós precisamos ter muito carinho, muito respeito para nós tratarmos desse assunto, né? Nós hoje queremos falar, irmãos, sobre suicídio. É uma coisa assim muito triste, que nos atinge de uma forma assim muito forte, né? Quando acontece um suicídio, toda aquela casa, toda aquela família, né, é transtornada, fica abalada por aquela circunstância, né? E infelizmente acontece com muito mais frequência do que a gente fica sabendo. Nós ficamos sabendo de pouquíssimos casos, mas infelizmente essa coisa do suicídio é bem presente na nossa sociedade, né? E existem algumas sociedades, como os japoneses, que o grande problema dos japoneses é o problema do suicídio. Não é muito divulgado isso, né? Parece assim que por parte dos governos não há interesse que esse tipo de assunto seja divulgado, mas infelizmente, é algo que acontece com muita frequência, né? E é algo que não existe uma única resposta, né? É um conjunto de respostas para explicar esse problema. Todos nós ontem fomos surpreendidos com essa morte do Flávio Migliaccio, um ator famoso, não só ator, mas diretor, roteirista, né? Um homem que fez assim várias e várias novelas, que fez vários e vários filmes. A última obra dele foi ano passado, em 2019, né? Eu fiquei assim bastante abalado porque já assisti muitos programas infantis, né? Com a participação dele, lá nos anos 70, por aí. Trabalhou no Sítio do Pica-Pau Amarelo, até antes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele fez muitos trabalhos. As pessoas assim com um pouquinho mais de idade, estou vendo aí a audiência da irmã Jane, a minha prima, a Sueli, né? As pessoas com um pouquinho mais de idade sabem muito bem quem foi Flávio Migliaccio, né? Os mais jovens talvez não conheçam ele tão bem, mas as pessoas que têm um pouquinho mais de idade, estão aí na casa de 50, 60 anos de idade, conhecem bastante quem foi esse ator, a importância que ele teve. E nós agora fomos surpreendidos ontem com essa notícia que ele, aos 85 anos de idade, lá no seu sítio, lá no estado do Rio, né? Ele então veio suicidar-se. E aí fica aquela questão, mas por que isso?
por quê, né? Uma pessoa famosa deve ser rica, deve ser abastada, né? Não sei com relação à família dele como que é, mas deve ter filhos, deve ter netos, às vezes até bisnetos, né? Às vezes tem uma família. E aí a pessoa comete um atentado desse contra a sua própria vida e toda a família, toda a sociedade é atingida por aquilo. E aí fica essa pergunta, por quê? E a resposta não é simples, irmãos. Isso não é uma coisa assim simples, igual 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Não. É um assunto muito complexo, que nós precisamos tratar assim com muito carinho, com muito respeito, com muito temor, né? E com muito cuidado também. Porque, infelizmente, é algo assim que atinge a muitas e muitas pessoas, né? Se você perguntar para um psicólogo, para um psiquiatra, que são pessoas que cuidam da nossa mente, da nossa cabeça, da saúde emocional, da saúde mental, eles vão ter lá uma série de respostas, de orientações importantes. Se você perguntar para um médico, ele vai dar outras explicações também importantes, né? Mas numa outra direção. Se você perguntar para um teólogo, para um pastor, ele vai falar mais do lado espiritual, né? Vai falar da necessidade da pessoa se encontrar com Jesus, da necessidade da pessoa ter propósito de vida. Então, irmãos, é um assunto complexo, que nos desafia, que nos humilha. Nós não temos uma única resposta para isso. E por isso que nós precisamos orar a Deus, pedir que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos familiares, tenha misericórdia dos nossos parentes, né? Possa guardar, possa abençoar, possa livrar. E quando você perceber que alguma pessoa começou a dar alguns sinais, começou a falar algumas coisas, né? Nós normalmente reagimos assim, que é isso, irmão? Deixa de bobagem, isso é besteira, nem pensa nisso, que é isso? Mas ali são sinais, são indícios de que alguma coisa mais séria está acontecendo com aquela pessoa, né? Normalmente a pessoa dá alguns sinais, né? Esse Flávio, ele deixou inclusive uma carta falando, não deu mais, a vida aqui está muito difícil, ser idoso aqui nesse país está muito difícil, umas coisas assim muito estranhas, né? Muito estranho. Então, irmãos, que nós possamos usar essa meditação que nós faremos hoje para assim nos humilhar diante de Deus e com muito quebrantamento orar ao Senhor por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pedindo que o Senhor nos dê graça e nos livre de algo tão terrível que muitas vezes atinge até no meio cristão. Até no meio cristão, infelizmente, nós vemos às vezes pessoas sendo atingidas, né? Seja bem-vindo todos vocês que estão chegando agora, né? Mansueli, vários outros irmãos, Deus abençoe. E nós queremos meditar aqui na palavra de Deus, irmãos. Eu quero ler com você no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 31. Esse texto aqui fala sobre o suicídio do primeiro rei de Israel, Saul, né? Ele estava numa situação tão complicada que ele viu como única saída matar a si mesmo. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 31. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 31, a partir do versículo 1. Seja bem-vinda, missionária Valquíria. Nós vamos ler aqui sobre a morte, sobre o suicídio de Saul, sobre esse assunto que nós estamos falando hoje. Vou ler. Diz assim, os filisteus, pois, pelejaram contra Israel
E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos e mataram a Jonatas, a Abinadab, a Malquissua, filhos de Saul. Mataram os 3 filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, os seus 3 filhos e o seu pajem de armas. Também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Olha só que tragédia, irmãos. Olha só que coisa triste que nós acabamos de ler. Como que foi a morte de Saul? Ele estava em meio a uma guerra, a coisa se agravou, seus 3 filhos foram mortos, e quando ele se viu ali encurralado, né? Quando ele se viu encurralado, ele então virou para o seu pajem de arma e mandou que o seu pajem o matasse, mas o seu pajem não teve coragem de fazer isso. Então ele pega a espada e pula sobre ela e se transpassa e se suicida. E aí o pajem de arma, vendo aquela cena terrível diante dos seus olhos, também faz o mesmo. Então foi um dia catastrófico, um dia muito triste, um dia assim terrível. Morreu Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, com os seus 3 filhos. Inclusive, quem deveriam ser os seus sucessores, né? Então foi um dia muito triste. Agora nós podemos observar aqui nessa leitura que Saul cometeu esse ato porque se viu assim sem saída. Ele se viu encurralado. E normalmente as pessoas, irmãos, que cometem esse ato contra a sua própria vida, estão vivendo essa situação, né? Estão se sentindo encurraladas, não estão vendo saídas, entendeu? Então essa situação que nós estamos vivendo atualmente é uma situação muito crítica. Nós estamos vivendo um terrível problema na política, estamos enfrentando problema econômico, provavelmente que depois, agora que passar essa pandemia, o problema econômico vai se agravar muito. Então é muito perigoso esse período, porque pessoas às vezes começam a se sentir como Saul se sentiu, encurralado, sem saída. E aí às vezes a pessoa vê como única saída, a única saída plausível, atentar contra si mesmo. Então por isso que nós precisamos orar pela nossa nação, orar pelo nosso presidente, orar pelos nossos líderes, né? Orar pelos nossos familiares, orar por todos, pedindo que Deus abençoe. Seja bem-vindo aí os amados irmãos, as amadas irmãs estão chegando, irmã Vanessa, missionária Inês e todos os demais irmãos. Nós precisamos orar, irmãos. Estamos vivendo um momento assim complicado, um momento perigoso, e muitas pessoas não têm às vezes a capacidade, a resistência emocional para suportar todas essas coisas adversas. Aí a pessoa se vê numa situação assim que não tem mais saída. É o caso de Saul. Quando ele viu ali todos os seus filhos mortos, quando ele viu o inimigo se aproximar, ele falou: olha, agora eu estou morto, agora, né? Então é melhor eu matar a mim mesmo. Então é uma mensagem assim muito dura para nós e mostra para nós a necessidade de nós estarmos orando, de nós estarmos intercedendo, de nós estarmos clamando ao Senhor. Eu quero ler agora, irmãos,
no Novo Testamento sobre um outro suicídio também. Esse é um pouco mais assim conhecido, porque está no Novo Testamento. Trata-se do suicídio de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus, vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, né? E a Bíblia diz aqui, Mateus capítulo 27, que quando Judas sentiu a perdição eterna sobre ele, sentiu que Satanás entrou nele, ele se sentiu tão oprimido que ele não suportou aquela opressão e foi suicidar-se. Quero convidar você, por favor, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 27, nós vamos ler os primeiros versículos aqui, ó, a partir do versículo 1, quero ler com você. Diz assim, ó, Mateus capítulo 27, e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e manietando, o levaram e o entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, preste atenção nessa expressão, irmãos, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue, a Céldama, né? Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias, que disse: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Olha só que coisa terrível, irmãos. Judas Iscariotes aproveitou que os judeus estavam perseguindo Jesus, queriam matar a Jesus, e viu ali uma excelente oportunidade de ganhar um dinheiro, de fazer um negócio. E ele então vai lá, trai, vende Jesus, acerta um preço, acerta o local, o momento melhor para entregar Jesus aos seus algozes, e assim faz e recebe aquele maldito dinheiro, 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que no exato momento que ele toma aquele dinheiro, Satanás entra nele. O próprio Satanás se apossa de Judas. E naquele momento ele sente todo o peso da condenação eterna. E ele então se vê condenado. Sai a paz, sai a alegria, sai tudo do seu coração, e vem o peso terrível da maldição. E ele então não suporta, vai até o templo, tenta devolver aquelas moedas, eles não aceitam, ele joga aquelas moedas lá e ele sai dali e vai se enforcar e vai se suicidar. Inclusive há uma certa contradição, porque aqui em Mateus capítulo 27 diz que ele foi se enforcar, né? E lá em Atos capítulo 1, no versículo 18, diz que ele se precipitou num despenhadeiro abaixo e se arrebentou todo, e as suas entranhas se esparramaram pelo chão, né? Alguns teólogos dizem que ele realmente foi se enforcar, e só que aonde que ele foi se enforcar, quebrou, e acabou que ele sofreu essa queda e acabou sofrendo essa morte terrível, com as suas entranhas todas derrubadas lá pelo chão. Então nós lemos, irmãos,
tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, dois exemplos bíblicos de duas pessoas. Saul, o primeiro rei de Israel, um homem que começou muito bem. Ele começou sendo cheio do Espírito Santo, começou profetizando, mas ele foi se perdendo, acabou abandonado por Deus, procurando auxílio na feitiçaria, lá na pitonisa de Endor, né? E foi totalmente rejeitado por Deus até que acabou dessa forma, pulando sobre a sua própria espada. E o outro, Judas Iscariotes, também começou muito bem. Começou sendo escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Fez parte daquele colégio de discípulos de Jesus Cristo. Mas nunca se converteu ao Senhor verdadeiramente. Então, irmãos, nós não entendemos bem essa coisa do suicídio, né? Nós temos que orar, nós temos que clamar ao Senhor, orar pelo nosso lar, orar pela nossa casa, orar pela nossa família, orar pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, orar agora pelo nosso presidente, orar pela política, pedir que Deus abençoe os nossos governantes, porque nós estamos vivendo num período assim de grande pressão social, né? Esse descontrole econômico, político, causa uma grande pressão social. E tem pessoas que não suportam isso. E aí acabam enveredando por vários caminhos. Nós estamos comentando aqui hoje sobre o suicídio. Mas tem muitas pessoas que estão se enveredando pelo caminho do álcool, né? Seja bem-vindo, pastor Cláudio Chaves, está nos assistindo. Deus te abençoe. Eu li outro dia uma notícia que o consumo de álcool aumentou 8 vezes. 8 vezes. Domingo agora nós fizemos uma carreata muito abençoada, domingo dia 3. Fizemos uma carreata, inclusive o vídeo está postado lá no nosso canal Pastor Cláudio Rocha, você pode assistir. E uma coisa que me chamou a atenção, nós passamos por vários lugares no bairro Santo Antônio, aqui em Juiz de Fora, em vários lugares, várias ruas, e chamou muita atenção das pessoas, muitos carros buzinando, carro de som, faixas evangelísticas, uma mensagem assim muito bonita, né? Mas o que me chamou a atenção foi num determinado lugar que nós passamos, e uma senhora, assim, ela abriu a porta da sua casa, ficou na porta da casa, acenando para os carros que passavam, né? Os carros passaram buzinando, profetizando, falando palavras de bênção para as pessoas. E aquela senhora chorava, mas chorava assim copiosamente. Eu vi aquilo e eu fiquei assim muito tocado. Eu falei, meu Deus, quer dizer, por que será que aquela senhora estava chorando tanto daquele jeito? Ela viu aquela carreata, ela viu aquele movimento, aquilo tocou ela profundamente. Talvez estivesse se sentindo sozinha, talvez estivesse se sentindo abandonada, talvez estivesse, sei lá, sofrendo por causa da solidão, e aquela carreata falou com ela, mexeu com ela. Então, olha só, irmãos, como que as pessoas estão psicologicamente, como que as pessoas estão abaladas, como que as pessoas estão abatidas, como que as pessoas estão frágeis em todos os aspectos, Então nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos orar ao Senhor, orar pela igreja. Eu estou muito preocupado com os membros da igreja, com os visitantes, pessoas que não são mesmo, mas que frequentam a igreja, né? Temos que orar pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, abençoar, profetizar bênção, porque essa coisa desse isolamento assim prolongado começa a causar problemas emocionais, problemas espirituais, problemas de todas as ordens. E nós precisamos de Jesus, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da bênção de Deus, né? A palavra de Deus diz que são as misericórdias do Senhor
a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, né? Elas se renovam a cada manhã. Então nós temos que orar, pedindo que Deus renove sobre nós as suas misericórdias, que Deus renove a sua graça sobre os nossos familiares, sobre os nossos parentes, sobre os nossos irmãos, sobre a igreja de Jesus. É tempo de clamor, é tempo de oração, para que a gente não venha ser surpreendido com uma notícia tão triste e desagradável como essa que nós fomos surpreendidos ontem, né? Com o suicídio de Flávio Migliaccio. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a todos nós, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar o seu lar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus bens, abençoar os seus negócios, abençoar a sua vida financeira. Olha, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas ao Senhor, né? Mesmo que você não esteja indo na igreja, separe, consagre ao Senhor, para que a bênção de Deus, a bênção da abastança, a bênção da prosperidade, a bênção da multiplicação, continue sendo derramada constantemente sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, que precisamos mais do que nunca da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus, porque nós somos fracos, nós somos frágeis, né? A palavra de Deus diz assim: o que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor que aparece e desaparece. Você pode ver o quanto que nós somos fracos. Você pode ser forte igual um touro, mas vem uma gripezinha, vem uma coisa qualquer, você cai por terra, já não é mais aquela mesma pessoa. E assim como nós somos frágeis fisicamente, nós também somos frágeis emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então nós precisamos estar constantemente na dependência do Senhor. Como diz o Salmo 91, estar à sombra do Altíssimo. A nossa força está em depender do Senhor. Por isso que diz a palavra de Deus: diga ao fraco, eu sou forte. Quando você se conscientiza o quanto que você é fraco, aí você se torna forte, porque você busca a sua força, a sua graça, o seu renovo no Senhor. Amém, meus amados? Deus te abençoe. Nós vamos orar agora, pedindo que Deus abençoe você, abençoe seu lar, abençoe a sua casa. Vamos pedir que a luz de Cristo resplandeça no seu coração, te renovando, te fortalecendo, te agraciando em nome de Jesus. Soberano Senhor Deus Todo-Poderoso, nós comentamos hoje, Pai, de um assunto muito terrível, Senhor. Comentamos sobre o fracasso, essa calamidade do suicídio, meu Pai. Algo que, infelizmente, todos nós podemos vir a ser vítima disso aí. Por isso que o Senhor nos abençoe, guarde as nossas vidas, guarde os nossos lares, guarde as nossas casas, guarde as nossas famílias. Nos livre, meu Pai, desse mal. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a orar pedindo para o Senhor nos livrar do mal. Esse é um mal que nós precisamos que o Senhor nos livre. Que o Senhor livre o nosso país. Que o Senhor livre a igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor livre os nossos familiares. Livre os nossos parentes. Livre os nossos amigos. Livre os nossos vizinhos. Livre, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse mal caia por terra, Senhor. Abençoe a nossa nação. Abençoe os nossos dirigentes. Abençoe o nosso presidente. Abençoe os nossos políticos, meu Pai. Abençoe, meu Deus. Muda a atmosfera política do nosso país. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, que a presença do Senhor seja real. Edifica, meu Pai, a tua igreja, e que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Pai, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, para seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe você,
Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua audiência, né? Vá lá no nosso canal Pastor Cláudio Rocha, se inscreva, deixa o seu like, ative lá o sininho para você receber notificações de quando nós postarmos novos vídeos, né? Deixa seu comentário, vocês não sabem a alegria que eu tenho de ler e responder o seu comentário, fico muito feliz. A carreata que nós tivemos agora domingo, dia 3, nós fizemos o vídeo, ficou muito bonito o vídeo da carreata, nós postamos lá, está no canal Pastor Cláudio Rocha. Seja bem-vindo, Júnior Procópio, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Então, meu amado, vai lá no canal e compartilhe os vídeos, nós temos 40 vídeos, 40 mensagens, né? Compartilhe com seus contatos aqueles vídeos, aquelas mensagens, use aquilo para edificar, use para evangelizar, são palavras de Deus, dadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero aproveitar e pedir que vocês estejam orando. Amanhã, dia 6, se o nosso Deus assim permitir, a minha amada mãe, né, Araci Luísa Nunes da Rocha, estará completando seus 90 anos de idade. Nós tínhamos programado uma festa muito bonita, inclusive essas primas minhas aí de Volta Redonda, né, estariam aqui conosco. Seria uma festa muito bacana que nós faríamos. Seja bem-vinda, pastora Alexandra. Mas por conta dessa coisa do Covid-19, nós tivemos que adiar essa festinha, né? Mas amanhã, se Deus quiser, minha amada mãe vai estar completando 90 anos de idade. Eu peço a você que nas suas orações esteja intercedendo por ela, que Deus continue conservando ela com saúde, né? E com bem-estar, que ela possa continuar estando conosco aqui, vai ser uma alegria muito grande. E nós vamos estar orando agora para Deus dar graça a ela dela chegar aos 100, né? Chegou até 90, chega até 100. Depois, quando chegar até os 100, a gente pede 110, 120 e vai caminhando em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Ó, quinta-feira, 8h30, nós estaremos aqui novamente. Seja bem-vinda, Patrícia Mendes. Deus abençoe. Soraya Valquíria, ó, a carreada ficou bacana, viu? Deus abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Amém.